Olá, meu nome é Yara e hoje nós iremos falar sobre o uso do petróleo e os impactos ambientais da extração. O petróleo ele pode causar vários impactos ambientais por causa da sua extração, como por exemplo derramamentos, poluição e impactos na marinha. Mas para a gente entender tudo isso, começaremos pelo uso do petróleo. E o que é o petróleo? O petróleo é uma fonte não renovável. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos que são formados em rochas sedimentares a partir de composição de matéria orgânica. O petróleo ele é usado para produção de várias coisas depois do seu refinamento, como por exemplo gasolina, óleo diesel, tintas, borracha, plástico e até mesmo medicamentos. 37% da produção de energia mundial vem do petróleo, pois dessas matrizes energéticas como carvão e gás natural são formadas 87% da energia mundial e o petróleo é responsável por 37%. Bom, eu vou falar para vocês dos impactos econômicos do petróleo. O petróleo ele é muito importante para a economia, já que ele também é uma principal fonte de energia. E por causa disso, em 1960 foi criada a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela tem como intuito controlar a produção e os preços do petróleo, como por exemplo, deixar a oferta do petróleo maior no mercado, diminuindo assim os preços. Claro que no decorrer da história acabaram acontecendo algumas crises, e a primeira delas, que eu vou falar aqui, aconteceu em 1973. Bem, agora para encerrar o assunto, eu gostaria de falar um pouco da Petrobras, já que ela é uma empresa que trabalha nesse ramo do petróleo e é muito influente no Brasil. Ela trabalha nos segmentos de exploração, produção, refino, comercialização e também de transporte do petróleo. É uma empresa estatal criada em 1953. Ela aconteceu justamente pois o barril do petróleo acabou tendo um aumento de 400%. E isso causou consequências para o mundo. No Brasil, estávamos vivendo na ditadura militar. E na época, a gente passou por um período chamado milagre econômico, no qual o Brasil estava passando por um crescimento muito grande. Só que esse crescimento foi freado por causa dessa crise, já que o Brasil importava bastante petróleo e começou a ter uma inflação, já que tinha aumentado muito o preço do petróleo também. No restante do mundo, como por exemplo na Europa e no Japão, eles tiveram que racionar o uso de energia, enquanto que nos Estados Unidos eles travaram o consumo do petróleo e resolveram investir nas suas próprias reservas. Na segunda crise do petróleo, acabou ocorrendo na mesma década ainda, foi em 1979 e aconteceu por causa do Irã. O Irã estava passando por uma revolução fundamentalista e isso acabou mudando o líder. E o novo líder, ele não simpatizava muito com alguns países para os quais eles exportavam, já que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo. E por causa disso, ele aumentou os preços. No Brasil, como nós éramos muito dependentes ainda do petróleo, começou a criar algumas alternativas para poder diminuir um pouco disso. Então, por exemplo, a gente começou a mexer em um dos derivados mais usados aqui no Brasil, que é a gasolina. Então, em vez de usarmos a gasolina, começou a ter um investimento no álcool combustível. Olá, meu nome é Karine e eu vou falar sobre as principais consequências do derramamento de petróleo no meio ambiente. Primeiro, temos o impacto marinho, que o que é? O derramamento do petróleo ele atinge diretamente os animais que vivem naquela região. Tanto que os acidentes com petróleo podem ser fatais para os animais, porque ele pode causar a morte por asfixia ou também eles podem ficar presos no óleo. Olá, o meu nome é Emanuele e eu vim aqui falar um pouco sobre como o petróleo e a extração pode ser prejudicial para a sociedade. O petróleo ele também pode ser prejudicial à sociedade. Por exemplo, o vazamento do petróleo nos rios e no mar pode prejudicar as comunidades litorâneas. A poluição das águas pode trazer graves problemas de saúde. Por exemplo, a ingestão pode trazer dores intestinais e vômito, e o contato direto com a pele pode causar dermatite e queimaduras.
e isso é algo prejudicial para os pescadores que têm a pesca como meio de sobrevivência. As pessoas mais prejudicadas são realmente as comunidades litorâneas. Oi, tudo bom? Eu sou Julia Viana e sejam bem-vindos, e eu vou dar continuidade falando sobre os tipos de acidentes que ocorrem por causa do petróleo, certo? Bom, primeiramente é bom a gente ressaltar que, geralmente, quase a maioria de todas as vezes que ocorre algum tipo de poluição do petróleo ou acidente é por causa de alguns defeitos de navios que transportam o petróleo, ou vazamento das plataformas, ou também rompimento dos dutos. Os dutos, eles são canais onde passa o petróleo, e quando ocorre algum tipo de rompimento desses dutos, todo o petróleo que passaria pelo duto, ele acaba lançado no mar. E quando ocorre essa liberação do petróleo no mar, por ele ser um óleo denso e escuro, ele não se mistura com a água. Por quê? Porque a água e o petróleo, eles têm densidade, solubilidade e peso molecular totalmente diferentes um do outro, totalmente oposto. E por ser opostos, eles são moléculas heterogêneas, ou seja, não se misturam nem a pau, ficam totalmente separadas um do outro. E por esse fator, o petróleo ele fica na superfície do mar, quando ele entra em contato com a água. E isso é um problema muito, mas muito, muito grande. Por quê? Porque existem vários animais marinhos que eles produzem fotossíntese. E para produzir fotossíntese precisa da luz solar. E o petróleo, por ser escuro, ele impede a luz solar de entrar no mar e alcançar os animais marinhos. Por isso que é muito prejudicial, gente. Muito prejudicial mesmo. Existem várias dúvidas se é possível retirar o petróleo do mar. Se é possível fazer uma limpeza ali. E sim, é possível. É possível fazer essa limpeza no mar. Existem várias técnicas que foram criadas justamente para isso. Por mais que seja um processo demorado, difícil, complicado, existe sim essa possibilidade de retirar o petróleo do mar. E eu vou citar para vocês algumas técnicas de como retirar esse petróleo do mar, tá? Então, por exemplo, existe uma técnica chamada junk shot. Essa técnica consiste justamente em jogar o lixo. Como assim? Ela consiste em injetar o lixo nas tubulações danificadas. E esse lixo ele é formado por uma mistura de cordas, bolinhas de golfe, pedaços de metal e pneus derretidos, certo? E essa mistureba aí, ela forma uma massa dentro dos oceanos. E essa massa que forma, ela impede a passagem do petróleo pela tubulação e chegar no mar. Por isso que eles formam essa misturinha para impedir a passagem do petróleo de chegar no mar, certo? E o interessante é que esse método criado, ele foi usado no vazamento do petróleo em Kuwait. É assim que fala, Kuwait. Só que ele não deu certo no vazamento do Golfo do México, que é um outro poço de petróleo, só que lá do México. Outro método também encontrado foi mandar um petroleiro, que consiste basicamente em mandar um robô até a área danificada pelo petróleo. E esse robô, ele vai com uma tesoura hidráulica e ele corta essa área que tá danificada da tubulação, né? Danificada com petróleo. Só que não é um método muito eficiente. Por quê? Porque quando o robô ele vai lá e corta essa tubulação danificada, ele instala outro cano. E esse cano que é instalado, ele é conectado com um navio que vai sugar, todo o petróleo que tá ali, interferindo ali na área. Então, tem que estar sempre trocando o navio. Esse método ele foi utilizado também para resolver o problema do Golfo no México, mas não foi com muito sucesso. Infelizmente, não deu muito sucesso, né? Pra variar, nem tudo na vida é perfeito. Mas, não deu muito certo, mas também é um método eficaz, é um método bom também para tentar resolver esse problema do petróleo invadindo os mares. Só que no Golfo no México não foi muito eficiente. Outro método também é você instalar um novo poço de petróleo do lado do poço que deu problema. Entenderam mais ou menos? Então, consiste em uma nova tubulação. Instalar esse poço consiste em uma nova tubulação. E instalam várias válvulas ali. Esse método ele é considerado definitivo até, porque é um processo mais trabalhoso, digamos assim, porque você vai lá, você tem que construir outro poço, colocar válvula, então é um processo mais trabalhoso, mas por ser trabalhoso, ele é um processo mais eficaz, mais eficiente para ali ajudar ali, né, a impedir que o petróleo invada os mares.
Outro método que eu encontrei pesquisando e que eu achei super perigoso e um pouco medonho até é a bomba atômica. Sim, não é brincadeira. Ocorreu uma bomba atômica no oceano, sim, bizarro, eu sei. Bom, na década de 1970, um jornal russo chamado Pravda, isso mesmo, Pravda, eles publicaram que a antiga União Soviética, a atual Rússia, eles jogaram 5 bombas atômicas sobre a água. Gente, vocês têm noção disso? E eles jogaram essas 5 bombas atômicas no oceano, achando que ia estancar ali o vazamento de óleo e de petróleo na época. A bomba, ela faz uma maior tensão ali, ainda mais no mar ali. Então, essa ação, ela resultou em várias mortes e perdas de animais marinhos. E também só espalhou mais o petróleo e o gás pelo oceano. Bom, além dos métodos que eu expliquei pra vocês, existem vários outros métodos que eles utilizam para retirar esse petróleo do mar, que é skimmers, dispersantes, coagulantes ou floculantes, biorremediação, magnético, absorvedores e o absorvedor biosolvent. Bom, eu também trouxe para vocês um exemplo do maior acidente que ocorreu aqui no Brasil de derramamento de petróleo, que foi a refinaria Presidente Getúlio Vargas em 2000. Aconteceu isso no Paraná. E isso foi um dos maiores acidentes de derramamento do petróleo aqui no Brasil. Foi registrado, assim, foi um dos maiores. E o que aconteceu? Basicamente, teve um vazamento de petróleo, mais de 4 milhões de litros de petróleo. Foi um dos maiores acidentes devastadores, assim, da natureza que ocorreu em 2000 aqui no Brasil. E saiu em vários noticiários, em várias reportagens na época. Esse acidente aconteceu quando a Petrobras tentou transferir esse óleo cru para o terminal marítimo de Repar. Então, quando eles estavam transportando esse óleo ele vazou 4 milhões de litros de petróleo no mar. E isso foi assim, vocês já podem até saber já que foi um acidente horrível, gigantesco, devastou, assim, uma grande parte da espécie marinha, assim, do oceano. Aquela mancha preta de óleo no mar, na superfície ali, tudo escuro, sem entrada de luz, sem a possibilidade dos animais marinhos fazerem a fotossíntese deles. Foi, assim, um acidente devastador, assim, horrível, certo? Outras consequências do derramamento do petróleo é que ele cria uma barreira na superfície da água, impedindo assim a passagem de luz, fazendo com que o fitoplâncton seja diretamente afetado, pois ele é um ser vivo que precisa de fotossíntese para sobreviver. O zooplâncton também é afetado, pois com a morte do fitoplâncton, ele não tem com que se alimentar, então os dois acabam sendo prejudicados. O óleo ele também atinge os manguezais, fazendo com que crie uma barreira em volta das raízes das árvores e elas não possam absorver os nutrientes necessários para sua sobrevivência. O derramamento do petróleo também afeta no turismo e na economia daquele local, porque os turistas não vão se interessar por uma região que está com derramamento de petróleo. Assim vai diminuir os turistas e, consequentemente, o lucro. Olá, meu nome é Beatriz e eu irei falar um pouco sobre as áreas atingidas pelo vazamento de petróleo. No Brasil, a maioria das plataformas de petróleo se encontram na profundeza da água. Em caso de acidentes onde o petróleo escapa de um possível navio petroleiro ou um oleoduto, é necessário que a equipe de limpeza haja rapidamente para que o petróleo não se espalhe pelo rio e chegue até o mar. Fazendo isso, eles iniciam a recuperação da área atingida, separando o óleo da areia e da água, sendo o mesmo reaproveitado. Um dos acidentes mais graves ocorridos no Brasil foi o vazamento da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Cenário em que o oleoduto da Petrobras, ligado à refinaria Duque de Caxias, rompeu-se causando um vazamento de 1,3 milhões de litros de óleo combustível nas águas da Bahia. A mancha se espalhou por 40 km², marcando um dos maiores acidentes ambientais ocorridos no Brasil. Na época, a Petrobras pagou uma multa de 35 milhões ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e também destinou outros 15 milhões para a revitalização da Bahia. Unidade Federal do Paraná. Há um certo tempo, ocorreu grande vazamento de petróleo na refinaria da Petrobras em Araucária. Considere as seguintes afirmações sobre o petróleo e seus derivados. 1. É fóssil e constituído por compostos orgânicos. 2. Um dos sérios problemas nesses acidentes é atribuído à grande miscibilidade
seria a solubilidade do petróleo em água. 3. Os hidrocarbonetos de baixo peso molecular presentes no petróleo não são inflamáveis. 4. O petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos com estreita escala de pontos de fusão e ebulição. Está correto o que se afirma em A. Opção 1, B. Opção 1 e 2, C. Opção 1 e 4, D. Opção 1, 2 e 3 e E. Opção 1, 2, 3 e 4. A resposta correta é a afirmativa A. As outras afirmativas estão erradas, pois o petróleo é insolúvel em água, os compostos do petróleo são inflamáveis e também a escala de pontos de ebulição dos compostos orgânicos do petróleo não é estreita, pois são bem diferentes. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.